Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 7. Versículo 16. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Você achou? Amém? Vai mostrar aqui, ó. Tá conseguindo ver daí? Tá? Gênesis capítulo 7, versículo 16 diz: E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Amém? Tema da nossa reflexão nessa noite é a porta da arca ainda estar aberta, que foi o tema da nossa EBF, que as professoras se propuseram a falar para as crianças para entenderem a mensagem que a Bíblia tem. A porta da arca ainda está aberta. E pensando nisso, nós iremos falar na reflexão nessa noite sobre a porta da arca, ou a porta aberta e a paciência de Deus. A porta aberta e o arrependimento. E a porta aberta um dia se fechará. Eu quero que você carregue, eu leve para casa esses três aspectos que nós podemos entender do texto que foi lido nessa noite, da palavra do Senhor. E a ideia da construção da arca foi de Deus. Noé a construiu, mas a ideia, a ordem, foi do Senhor. Ela tem uma representação de salvação. O dilúvio tem uma representação de juízo. Salvação para todo aquele que creu no que Deus disse. Porque, de fato, as únicas pessoas que foram salvas foram 8. Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. O dilúvio e a arca foram juízo para os que persistiram em viver em desacordo com o que Deus aprovava. Veja o diagnóstico de Deus. Veja o que Deus falou. Ouça o que Deus disse da raça humana. Em Gênesis, capítulo 6, e no decorrer da Bíblia. Em Gênesis 6, os versículos 5 a 7, será projetado, e eu lerei. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, versículo 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6,13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Mateus capítulo 24.
Mateus 24, versículo 37 ao 39. Estamos usando a Bíblia para falar de como estavam os dias de Noé. E perceba aqui, veja o que Jesus disse. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Tem mais versos que no decorrer irei ler, mas veja que nos textos que nós lemos, Deus disse algo sobre a humanidade. Se eu perguntar para você por que o homem construiu a bomba de Hiroshima, que teve um filme recente, excelente filme, não estou dizendo que foi excelente ideia, mas estou falando que o filme foi excelente, assista, porque trata da história. Se eu perguntar para você o porquê da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, você certamente falará, a partir disso, a respeito da maldade do coração do homem. Que os homens, em suas conclusões, disseram que era necessário isso que eles estavam fazendo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, e vemos Deus dizendo para Noé o que acontecia, o que iria acontecer, certamente que nós temos que concordar com o Senhor. Porque uma coisa é olharmos a vida na ótica nossa. Outra coisa é olhar a vida na ótica de Deus. Nós podemos relativizar a verdade. Se eu disser, prometa que não vai rir do pastor. Já tem gente rindo, não pode. Se eu disser nessa noite que o Santa Cruz é o melhor time do mundo, onde tiver 2 ou 3, concorda? Olha, a maioria vai dizer, quem vive de passado é museu, pastor, e esse time nem passado tem. Aí nós vamos brigar por um fato, uma afirmação, onde o que é verdade para mim, não é verdade para você. Se falarmos sobre verdade, sobre algum assunto, alguém pode dizer, esse é o seu posicionamento a despeito disso. E eu direi, esse é o meu. E vamos ficar, talvez, debatendo, discutindo, ou até mesmo com raiva um do outro. De 2019 para cá, nos dividimos por conta da política. Eu perdi amizades porque eu escolhi votar numa pessoa que comia comigo, deixou de falar comigo por causa da política. Que não venhamos nos dividir por conta da política, porque quem nos une não é a política, é Cristo. Está chegando o período da eleição. Não vamos nos dividir, vamos deixar aquilo que nos faz continuar nos fazendo um.
Acredito plenamente que nenhum de vocês, nenhum de nós, vai dizer: Deus enviou o dilúvio de maneira equivocada. Porque falar isso é dizer: Deus errou. Julgar Deus nessa afirmação, nessa linha de raciocínio, que talvez queiramos dizer que Deus perdeu aspectos de humanidade, de não ter empatia. Cá para nós, meus irmãos, se passarmos a fazer um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, e repito, se passarmos a fazer um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, tiraríamos de Deus aspectos que em nós nos incomodam. Mas graças a Deus que Deus não é criação do homem. Deus não é criação do homem. Deus não foi criado. Existem aspectos em Deus que é fruto da nossa imaginação. Porque um Deus a quem nós conseguimos domar, colocar na rédea, como Baal, é um Deus que nós amamos. Mas o Deus da Bíblia não é criado. Ele é o Criador. Ele é amor, mas ele também é justiça. E ele, vendo como estava a condição da humanidade, disse, versículo 13 do capítulo 6, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei como a terra. Isso Deus está falando para Noé. Aí Deus disse para Noé: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Irmãos, na primeira frase dá a entender, no primeiro versículo dá a entender que Deus vai destruir tudo. Todos os homens. Mas Deus disse: não. Vou preservar. E a partir daqueles que eu vou preservar, eu vou desenvolver a raça humana. Ao mesmo tempo que Deus foi justo, Deus estava sendo gracioso. Ao mesmo tempo em que Deus estava sendo aquele que estava julgando, Ele deu um meio de salvação. Enquanto o dilúvio é a evidência do juízo de Deus, a graça do Senhor enviou a arca para dizer que Deus é salvação. Deus é tanto aquele que condena, como aquele que salva. E Gênesis 6 nos mostra a realidade. Gênesis 7 também nos mostra isso, que Deus é aquele que julga, mas também é aquele que salva. Os textos lidos mostram a interação que existe entre o caráter de Deus e o comportamento humano. O texto de Gênesis 6 fala sobre a universalidade e intensidade do pecado que leva à ira de Deus. Quando lemos que a porta da arca foi fechada, conseguimos entender o porquê. 120 anos a porta ficou aberta. 120 anos de construção, 120 anos de pregação, 120 anos de paciência, 120 anos depois do aviso, somente 8 pessoas levaram a sério o que estava sendo dito por um dentre esses 8. A responsabilidade de Noé nos ensina que a sua obediência nos transmite a resposta que nós devemos dar ao que Deus diz. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, verso 7.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi divinamente avisado. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui nessa noite, estamos sendo divinamente avisados. Qual vai ser a nossa resposta ao divino conteúdo, a pregação, a palavra de Deus às nossas vidas? 120 anos de pregação. Cento e 120 anos de paciência. A Bíblia não diz. Mas imagina, ainda não tinha chovido na face da terra. E Noé dizendo, Deus vai mandar chuva. E sabemos que o dilúvio não foi só água de cima. Foi água de cima e água de baixo. As fontes se romperam. E chuva em uma grande intensidade. Mas quando nós falamos daquilo que nós nunca sentimos, vimos, às vezes fica difícil tomar uma posição e dizer assim, oxe, isso é coisa da tua cabeça. Você está sendo guiado por isso. Está dizendo, o que é chuva, Noé? Que eu nunca vi chuva. Mas é justamente assim. A vida pela fé. A fé nos desafia a ouvir o que Deus diz para cada um de nós, que mesmo que os nossos olhos não vejam, mas se Ele está dizendo, nós tomamos uma decisão e passamos a fazer, porque é impossível que Deus minta. Se você for julgado pelos homens, não tem problema. É melhor ser obediente e rejeitado pelos homens. Mas quando chegar o dia em que a porta da arca vai ser fechada, o dia que Jesus vai voltar, possamos subir e estar com Ele, gozando da sua presença. Glória a Deus! Vamos falar sobre a porta aberta e a paciência. Quem aqui é paciente? É verdade. Eu concordo com os irmãos que disseram que é paciente. A porta aberta não é um descuido de Deus, é sua misericórdia. Deus avisou com antecedência. Quantos anos, meus irmãos, durou a pregação de Noé, a construção da arca? Quantos anos? 120 anos. E Deus avisou com antecedência. E não ficou só o aviso a partir da construção. Noé também conseguiu tempo para fazer algo. 2 Pedro 2,5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre a face, sobre o mundo dos ímpios. Veja, meus irmãos, Noé estava pregando, Noé estava avisando. Longo tempo. Por longo tempo. Estava sendo avisado, estava sendo pregado. Meus irmãos, talvez você acharia Noé um pregador sem repertório. Noé só tinha um ponto na sua pregação. Deus vai mandar o dilúvio. Deus vai fazer chover. Se preparem, porque grande será. Aí chega Noé no outro dia. Ei, a pregação de hoje é igual a de ontem.
se arrependam, porque Deus vai mandar a chuva, vai mandar o dilúvio, Deus vai destruir, Deus viu como nós estamos. Aí imagina, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos. Agora imagina as pessoas olhando para Noé, chega, irmã Silvia. Ei! Aí ele diz assim, ó quem chegou. O cara sem repertório. Vai falar que Deus vai mandar a chuva. Desacreditando. Noé continuou. Porque era a paciência de Deus, avisando com antecedência. Meus irmãos, a igreja está há 2026 anos pregando a mensagem. Qual? Cristo vai voltar. Qual é a reação do mundo? Nem acredita que é Jesus. Que Jesus é a invenção da igreja. Mas apesar do que o mundo acha, nós estamos avisando. E estamos avisando. Jesus ainda deixou sinais. Olha, vocês estão vendo os terremotos aí? Estão vendo a mudança na natureza? Estão vendo a multiplicação da iniquidade? Vocês estão vendo a dimensão da quantidade de erro, de apostasia, de engano? Jesus está voltando. A porta aberta e a paciência. Deus esperou. Deus é longânimo. Deus é longânimo e diz que não quer que ninguém pereça. 1 Pedro 3,20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Deus esperou. Deus foi longânimo, meus irmãos. Por quê? Não era da vontade do Senhor, não era decreto. Aí fica uma discussão. Se fosse decreto, mas evangelista, era da vontade do Senhor. Era o desejo do Senhor que ninguém perecesse. Noé estava pregando, pregoeiro da justiça, falando para os homens, falando para a sua audiência: arrependei-vos. Jesus falou em Mateus capítulo 24, que nós já lemos, versículo 37 a 39, os homens só queriam saber de uma coisa: casar e dar-se em casamento. Ou seja, os homens só queriam saber dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, daquilo que estipulava para si mesmo. Deus, eles não queriam saber de Deus. Aí Deus disse, o texto bíblico diz que, por favor, Mateus 24, 37 ao 39, veja o que Jesus diz no versículo 25, 37, desculpa. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veja o versículo 39, o quanto que ele é alarmante. E não perceberam. Veja a força, veja como estava a raça humana no tempo de Noé, até que chegou o dia e não perceberam. Por que não perceberam? Porque a visão deles era apenas material, era apenas os seus próprios prazeres, era apenas aquilo que queriam, até que chegou o dia e foi tarde demais. Que não seja tarde demais. Veja aqui essa porta aqui, por favor.
a porta está aberta e ela vai permanecer. Ou seja, Deus esperou, mas os homens não caíram em si. A paciência é uma forma de Deus expressar a sua bondade para com os homens. No Salmo 103, versículo 8, Deus é longânimo. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus é tardio em irar-se. Uma certa teologia sistemática diz que a paciência de Deus é aquele aspecto da sua bondade, em virtude da qual ele suporta o obstinado e o malvado, apesar da sua persistente desobediência. Irmãos, veja, a paciência é Deus suportando o obstinado e o malvado. Eu perguntei, quem daqui é impaciente? Você sabe o quanto, a dimensão da sua paciência. Deus, ele é longânimo. Deus suportou por 120 anos. A paciência é o adiamento do juízo merecido sobre o pecador. Ele é o Deus de toda paciência. Romanos 15, versículo 5. Deus é paciente com aqueles a quem quer salvar. Romanos capítulo 2, versículo 4. Que diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Veja, meus irmãos, que é a paciência do Senhor. É Deus sendo paciente, batendo na porta do nosso coração. Se eu perguntar para você aqui, quanto tempo você passou escutando o Evangelho para se arrepender? Você vai dizer, pastor, meu coração era duro. Mais duro do que diamante. Duro feito pedra bruta. Duro, pastor, igual as pedras daqui, da pedreira aqui, voltando para o Recife. Duro. Mas foi a paciência do Senhor que nos conduziu ao arrependimento. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós aqui nessa noite já entramos pela porta. E para você que talvez ainda não entrou pela porta, eu digo para você, a porta da arca ainda está aberta. E a paciência de Deus é Ele dizendo, entre. Deus não mandou você tatear. Nós é que muitas vezes ficamos procurando. Muitos de nós, muitas vezes, queremos encontrar algo que nos complete. Aí o que nós fazemos? Ficamos procurando em diversas religiões. Ficamos procurando em sistemas. Ficamos procurando no dinheiro. Ficamos procurando na nossa beleza. Ficamos procurando... agora eu tenho uma família. Agora estou completo. E depois que nós passamos a possuir, vemos que nada disso é suficiente. Porque o que falta, de fato, para mim e para você, é entrarmos pela porta da arca, porque a arca representa a salvação. E Deus pacientemente está esperando aqueles que têm fé, aqueles que irão responder positivamente para que entrem. Um dos sinais que antecedem a volta de Cristo é o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Deus é paciente. A nossa geração é impaciente. Mas venhamos a aprender com o Senhor. A porta aberta e o arrependimento. Entrar pela porta exigia uma decisão. Qual? De levar a sério aquilo que Noé estava dizendo. Ninguém entrou na arca por acidente. Noé, seus filhos,
os que estavam com ele. Não foi um acidente, foi uma decisão. Noé era pregoeiro da justiça. Pregou, pregou, pregou. E se formos olhar o ministério de Noé, irmãos, Noé pregou e ninguém se arrependeu. O que é que você diria para o ministério de Noé, já que ninguém se arrependeu? É um pregador fraco. Na verdade, o ministério de Noé foi medido por sua fidelidade em falar o que Deus tinha dito. Ele pregou chamando ao arrependimento. Arrependimento seria deixar o mundo para fora e entrar na arca. Seria não deixar de casar. Talvez você olhou assim, pastor, é pecado casar? Não, irmão. É tão bom casar que eu casei. Olha aqui. Casamento é tão bom que eu recomendo. Ela não é, irmão Valber. Ele falou rapidamente. É ou não é, Felipe? Casamento foi a melhor coisa que te aconteceu, não foi isso? Estou sentindo falta de entusiasmo, varão. Quem criou o casamento? Deus. Deus não está negando o casamento, mas Deus está dizendo que se nós nos concentrarmos apenas nos prazeres, e quando vem a mensagem para negarmos a nós mesmos, vai entrar no conflito. A porta aberta e o arrependimento. Em Hebreus 11:7 está escrito que Noé temeu quando foi divinamente avisado. Mesmo que as coisas que ele foi chamado para fazer, ele não via, ele pela fé preparou, pela fé entrou e pela fé foi herdeiro da justiça. Meus irmãos, a base do arrependimento é o temor. Onde há temor, há o arrependimento. O temor é aquela coisa que nos faz levar a Deus a sério. A base do evangelho, do nosso relacionamento com Deus, não é o medo. A base da nossa relação com Deus é o amor. Porque o estímulo a obedecer a Deus, Jesus disse, alguém chegou para ele e disse, quais são os maiores dos mandamentos? E foi que ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo entendimento. É uma questão de amor. Obediência é a evidência do amor. Mas quando nós olhamos, quem é que está dando o mandamento? É aquele que é fogo consumidor. Eu preciso entender que a minha vida tem um limite. E o mandamento é o limite que Deus dá para as nossas vidas. Então Noé temeu. E o que Noé fez? Construiu, preparou, esperou, porque estava levando Deus a sério. Deus quer que você entre. Deus quer que eu entre na arca. A porta está aberta. Tem um espaço para você. Entre. Tem um espaço para mim. Eu entrei. A arca não é uma exclusividade para um, mas a arca é uma exclusividade para todo aquele que nele crê. Porque somos salvos em Cristo Jesus pela fé somente. A fé nos faz nos apegar àquilo que está sendo dito. Por isso, arrependei-vos é uma necessidade, porque arrependimento é eu concordando com Deus que eu preciso mudar. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim,
Axalaá. Meu irmão, qual é o seu projeto de vida? Perder a sua vida ou achá-la? Para você achar a sua vida, você vai precisar perdê-la. E o que isso significa? Arrepender-se e crer em Cristo Jesus de todo o coração. Observe o que disse sobre a geração de Noé. É uma geração em que Deus viu que a maldade havia se multiplicado e que a imaginação dos pensamentos e do seu coração era má continuamente. Meus irmãos, veja o que Deus estava dizendo. Imagina se Deus não tivesse dado um reset. Veja, Deus não deu um reset a partir do nada. Deus deu um reset, mas continuou a vida humana a partir de Noé, que era um pecador. Por isso que a maldade continuou. Porque a arca foi a preservação da vida humana. Porque a arca não conseguia fazer aquilo que só Jesus faz. Porque a arca não foi sobre transformar o coração, mas Jesus é aquele que transforma-nos. Amém, igreja? Amém. Observe o que Jesus disse sobre a geração de Noé. Arrependimento é uma necessidade urgente. Arrependimento é uma mudança de mente. É passar a discordar de si e concordar com Deus. A geração de Noé discordava de Deus, porque Deus tinha dado um estilo de vida. E foi, pastor? Foi. 3 homens de Gênesis 6, voltando dos textos, 3 homens é descrito como que andou com Deus. Primeiro, Sete. Tem Abel, Sete e Enoque. Depois veio Noé. Esses homens andaram com Deus. E teve um homem que andou com Deus, que Deus o tomou para si. É o primeiro arrebatamento da Bíblia. Enoque foi arrebatado. Deus o tomou para si. Tem um outro homem. Qual foi o outro homem que foi arrebatado? Esse povo é bom de Bíblia. Mas porque Deus se agradou. Estou quase concluindo. É uma necessidade, meus irmãos, o arrependimento. Eu me lembro que as pessoas falavam bastante. Olha, não entra na igreja evangélica não, que as pessoas fazem uma lavagem cerebral. O que as pessoas fazem é ensinar a palavra. E há uma mudança de mentalidade, onde nós passamos a nos perceber de acordo com a palavra do Senhor. E que coisa maravilhosa! Eu vou repetir a minha frase que eu falei, que arrependimento é eu passar a discordar de mim e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A porta da arca, a porta aberta, um dia fechará. Eu acho que essa é a parte mais difícil dessa pregação. Quem foi que fechou a porta da arca? Gênesis 7, versículo 16. E o Senhor a fechou por fora. Quem fechou não foi Noé. Não é feito essa daqui, ó. Lá vem eu e fecha aqui. Eu fechei. Aí daqui a pouco chega alguém e faz. Eu vou abrir. Deus selou a porta da arca. E no ato de fechar, Deus disse: não entra mais ninguém.
Porque, meus irmãos, foi muita água. Água, 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 muita água. A porta que Deus fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Foi a porta da arca. E que só Deus iria abrir depois de longos dias de chuva. Jesus vai voltar. Tem uma música antiga que dizia: onde está aquele povo barulhento? Onde está onde não se vê nenhum irmão? Como é o restante? Aquele povo foi embora para Sião. Porque nós estamos dizendo aqui, pregando, olha, arrependam-se, Jesus está voltando. É a mesma coisa, Jesus vai voltar. E quando Jesus for voltar, a oportunidade de arrependimento se acabará. Não vai adiantar mais bater, porque a porta não vai mais se abrir. Fechou no dia determinado por Deus, não pelos homens. O dilúvio não começou quando começou a chover. Começou quando a porta se fechou. Quando a porta se fechou, não havia mais possibilidade de salvação para aqueles que entraram, mas para aqueles que estavam dentro, era a resposta suficiente de que eles não iam se perder, que estavam guardados por Deus. Eu quero dizer para você que está aqui, que já tem uma trajetória em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, não queira sair da arca. Porque vai chegar o dia determinado por Deus. Depois de fechada, não adianta bater. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis o dia da salvação. É hoje, é agora, é toda a oportunidade que nós temos para ouvir o Evangelho. Meu irmão, a Bíblia fala que Jesus contou uma parábola de 10 virgens. E essa parábola ela é forte. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Mas a questão ali, eram 10 virgens, mas não eram 10 noivas. Presta atenção, era um casamento só. Qual é a ideia do texto? O costume judaico era o seguinte: enquanto a noiva ficava aguardando o noivo, porque o noivo ia debater com o pai da noiva a respeito do dote, a respeito de algum dinheiro. E essa discussão poderia acabar-se em questão de minutos ou demorar alguns dias. E o que é que as damas de companhia deveriam fazer? Levar azeite. Porque tanto fazia terminar de maneira rápida o acordo, como demorar muitos dias. Então, umas foram e disseram: vai ser rápido, não vou levar azeite não. As outras prudentes disse: tanto faz ser rápido como demorar, vou levar o azeite. Foram precavidas, foram preparadas. Aí Jesus diz a respeito dessas nécias que não levaram azeite, que são as pessoas que estão dormindo aqui, sem o preparo, que quando Jesus voltar, não vai entrar e não vai adiantar bater na porta, porque ele vai dizer: eu não vos conheço. Então o momento é agora, e você não precisa bater. Por que não precisa bater? Porque a porta está aberta. Porque depois da porta fechada, só destruição. Depois da porta fechada, o juízo. Leia comigo.
Gênesis capítulo 7, do versículo 21 a 24, diz: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito e de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ao fechar a porta da arca, Deus distinguiu entre o justo e o ímpio. Quem era justo estava dentro. Quem era ímpio ficará fora. Hoje, nós podemos estar falando um bocado de besteira. Alguém diz que quando chegarmos no céu, vamos ter um espanto com as pessoas que nós vamos nos encontrar lá. E uma dessas primeiras pessoas vai ser eu mesmo. Não vai ser, irmã Noêmia, a senhora aqui. Não, vai ser, a irmã Noêmia vai olhar para mim e vai dizer, pastor, misericórdia. Aqui nós pregamos a certeza da salvação, tá, meus irmãos? Que uma vez salvo em Cristo Jesus, para sempre. Estamos falando de salvação e de uma pessoa que vive uma vida de salvo. Não uma pessoa que fica brincando, cocheando entre dois pensamentos, não. Estamos falando de uma pessoa que decidiu andar com Deus como Noé, que levou a sério esse fato de construir uma arca. Para concluir, a porta da arca fechou. E a porta fechada, se a porta aberta fala sobre paciência de Deus, a porta fechada é a proteção divina, porque Deus preserva os justos e sela com a salvação. A porta fechada significa o juízo divino. É o ato que demonstra a execução de Deus sobre toda a iniquidade. Uma decisão irrevogável após o fechamento da porta. Não há retorno. Foi a decisão final de Deus. E depois que a porta se fechou, meus irmãos, sabe o que nós temos? A exclusividade da redenção. A salvação é destinada somente aos que respondem com fé. João 3,16, que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler mais uma vez, olhando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a chave da vida eterna? Jesus. 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 Se cremos em Jesus, não iremos mais perecer, mas viveremos eternamente com o Senhor. Se nessa noite você quiser tomar a sua decisão por Jesus, pode vir, que nós queremos orar por você. A sua decisão, ela é importantíssima. A porta da arca está aberta para que você possa entrar por ela. Aqui eu estou chamando todo mundo, das crianças ao mais velho, para que você venha fazer parte da nossa família. Crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém?